Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo de atualização da série Leituras aqui no nosso canal. Estamos acompanhando a leitura desse magnífico livro de Peter Stearns, História da Sexualidade, que a gente vai ver que tem a ver totalmente com a história da evolução humana, tá? Agricultura, como que as pessoas foram se fixando em determinados lugares, né? E como que a reprodução humana, através, claro, da sexualidade, contribuiu para que chegássemos a ser a sociedade evoluída ou mais evoluída do que as primeiras sociedades. Vamos lá? Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Me ajudar a fazer o contraponto aí, tá? Ajudar a distribuir leitura, política, notícias, história, enfim, ciências humanas. Afinal, a educação ela é primordial para a evolução de qualquer nação. Então, paramos aqui na página 27. Se você quiser acompanhar o comecinho da leitura, você procura aí na playlist do livro História da Sexualidade, tá? Chama-se a playlist. Margaret Mead e o Pacífico Sul, página 27, finalzinho aqui. Algumas décadas atrás, uma antropóloga norte-americana pioneira, Margaret Mead, produziu um elaborado estudo sobre adolescentes de Samoa e outras sociedades do Pacífico Sul, usando suas descobertas para afirmar o papel predominante da cultura na determinação do comportamento sexual. Por meio da comparação com o que ela via à sua volta como repressão danosa na sociedade norte-americana, a pesquisadora extraiu implicações morais para os Estados Unidos contemporâneos. Seu trabalho, especificado e facilitado em apresentações para o público, parecia pintar um retrato da indulgência sexual com o qual os padrões norte-americanos contrastavam de maneira desfavorável. Mead atacou particularmente qualquer noção de que homens e mulheres tivessem diferentes necessidades sexuais e ou potenciais de prazer. Seu argumento era o de que a biologia perdia a importância diante do poder da cultura, e era uma cultura específica que estava fazendo mal aos Estados Unidos. Nos mares do sul, a angústia resultante das restrições sexuais era mantida em um nível mínimo, com causa da considerável promiscuidade, amplamente permitida entre homens e mulheres jovens e a ausência de qualquer valor particular atribuído à virgindade. As meninas samoanas, em óbvio contraste com seus congêneres norte-americanos, tinham liberdade para buscar o prazer sexual e podiam se expressar abertamente, de maneira mentalmente saudáveis e que preparavam uma vida adulta bem ajustada, de modo algum presa ou limitada a regras e a papéis familiares rígidos. O cenário era charmoso e certamente estimulava reflexões úteis sobre os hábitos estadunidenses contemporâneos. Porém, à medida que pretendia descrever uma sociedade primitiva, permissiva, não parecia estar correto. De fato, algumas outras ilhas do Pacífico Sul, como Magaia, aparentemente tinham um enfoque mais permissivo que Samoa. Em tempos mais recentes, diversos antropólogos críticos, liderados por Derek Freeman, desabonaram Mead em diversos pontos sobre o argumento de que ela não estudou sistematicamente as meninas sobre as quais fez afirmações generalizadas e que algumas das jovens informantes mentiam deliberadamente, exagerando o próprio comportamento. Pesquisas posteriores mostraram que a fidelidade sexual era extremamente valorizada
e que havia bem menos promiscuidade do que Mead alegava. Os críticos também se preocuparam com o fascínio de Mead pelo uso de normas de uma cultura como parâmetro moral para outra bastante diferente. O episódio acadêmico certamente salienta a complexidade de se fazer generalizações sobre a sexualidade em qualquer sociedade, mesmo quando a observação direta é possível, e os perigos de se supor que padrões sexuais idílicos devam ser associados a sociedades economicamente mais simples. Os primeiros grupos humanos tinham valores e comportamentos diferentes dos que desenvolveram em épocas posteriores. Samoa, por exemplo, já era uma sociedade agrícola, embora sem governo formal, elaborado até o século XIX, mas já operavam em meio às pressões tremendamente conflitantes no que diziam respeito ao sexo. Página 29, agricultura. Uma das grandes mudanças na história humana envolveu a introdução da agricultura, que gradualmente substituiu a caça e a coleta em muitas regiões e passou a ser o sistema econômico básico da humanidade. A agricultura surgiu por volta de 9.000 a 8.000 a.C., na região do Mar Negro e Mesopotâmia, e logo se espalhou para o norte da África, partes da Índia e partes do sul da Europa. O cultivo agrícola foi inventado de maneira independente e separada do Sudeste Asiático, no sul da China, na América Central e possivelmente em outros lugares. Mas nem todos os grupos humanos se converteram. Em muitas regiões continuaram existindo agrupamentos dedicados à prática da caça e da coleta. Às vezes, incrementada com algum cultivo de grãos, surgiram também sociedades nômades de pastores, calcadas na domesticação de animais como cavalo, gado bovino e camelos. Nesses casos, padrões sexuais estabelecidos anteriormente continuaram em vigência, sem grandes alterações. Contudo, com a agricultura e as economias agrícolas acabaram predominando na maior parte das principais regiões e entre as populações humanas mais numerosas, a estrutura da sexualidade mudou de várias maneiras. Os padrões agrícolas de sexualidade refletiam um novo conjunto de necessidades e oportunidades econômicas. E os efeitos demonstraram o quanto a sexualidade humana pode se tornar flexível em face de novas conjunturas. Por sua vez, esses padrões persistiram por muitos milênios em grande parte da Ásia, da África e da Europa, e em importantes regiões das Américas. Mesmo hoje, quando as sociedades agrícolas ensejam condições mais urbanas e industriais, continuam perdurando requisitos e tradições nevrálgicas da sexualidade, o que faz com que o movimento na direção dessas formas sexuais características seja mais do que apenas uma questão de interesse histórico. Não dispomos de registros explícitos acerca da sexualidade em sociedades que passaram pela transição da caça e coleta para a agricultura. Nem a arte, nem a arqueologia fornecem um relato direto de quando ou como exatamente os humanos começaram a registrar as implicações sexuais de seu novo estilo de vida, ou sobre como experienciaram pessoalmente a mistura de ganhos e desvantagem, tendo como parâmetro de julgamento um conjunto pré-agrícola de tradições que a mudança sexual acarretou. O que conhecemos e sobre o que podemos especular abundantemente são as muitas mudanças nas condições de vida, com possíveis implicações na sexualidade. Por exemplo, com a agricultura, a maior parte das pessoas começou a se fixar em um só lugar,
e a viver em vilarejos estreitamente próximos. Havia casos de agricultura mais transitória ou habitações mais esparsas, mas essa não era a norma. Com a residência fixa e a maior parte das famílias vivendo conjuntamente em algum tipo de casa, aumentaram as oportunidades de supervisão coletiva do comportamento sexual, incluindo a supervisão dos pais e outros parentes mais velhos. Olha só que interessante. Obviamente, as comunidades agrícolas podiam ter modificado essas mudanças por meio de prática de áreas separadas para os amantes, procedimentos que haviam sido adotados por alguns grupos caçadores-coletores. Mas, de maneira reveladora, isso não ocorreu. Por milhares de anos, o comportamento sexual seria fortemente condicionado pela supervisão de pequenos grupos, mesmo quando regras básicas foram estabelecidas por sociedades maiores. E, embora essa supervisão tenha enfraquecido nos 2 últimos séculos, em função da urbanização, resquícios do padrão agrícola ainda persistem. Com a habitação agrícola e a vida comunitária, também passou a ser normal que as crianças vissem seus pais mantendo relações sexuais, uma vez que os membros das famílias dormiam muito próximos. 100 anos atrás, muitos psicólogos fizeram estardalhaço sobre os efeitos perturbadores desse tipo de exposição, mas podemos apenas especular sobre as implicações para as sociedades rurais. O impacto sobre as crianças de presenciar as relações sexuais dos próprios pais pode ter sido reduzido, uma vez que era evento bastante rotineiro. A agricultura trouxe a reboque alguns tipos de regras concernentes à propriedade. Nenhum grupo estava disposto a trabalhar para arar a terra, cavar poços ou instalar sistemas de irrigação sem ter garantias de propriedade. Aqui as definições podiam variar tremendamente. A posse podia ser de famílias individuais, de senhores abastados ou de coletividades de vilarejo, mas o fato é que algumas formas de controle de propriedade surgiu. Os historiadores já especularam que com a propriedade aumentou, por sua vez, a importância de se determinar a paternidade dos filhos. Antes de passar para sua prole a posse da propriedade, cada vez mais os homens buscavam ter certeza de que os filhos envolvidos eram de fato seus. É importante observar que não podemos provar exatamente como ou por que surgiu essa conexão, e certamente seria possível perceber outras maneiras de enfocar a questão. O que está claro é que as sociedades agrícolas rapidamente começaram a adotar medidas que ajudaram a asseverar a paternidade por meio do desenvolvimento de novas regras para controlar a sexualidade feminina, o que, por sua vez, daria ensejo a diferenças evidentes, pelo menos no nível de regulações sociais, entre os padrões sexuais aplicados às mulheres e aqueles aplicados aos homens. Todas as sociedades agrícolas tornaram-se, de certo modo, patriarcais, isto é, dominadas por homens e de pai para filhos. E uma expressão fundamental de patriarcado foi o impulso de controlar a sexualidade feminina, diferenciar padrões por gêneros. Eis aí uma mudança crucial com relação às tradições características das sociedades caçadoras-coletoras. A mesma preocupação com o monitoramento da sexualidade feminina ajudou a gerar intensas emoções acerca da possessividade sexual, ciúmes em suma, que a maioria das sociedades agrícolas legitimava, mas
que muitas sociedades caçadoras-coletoras, bem mais tranquilas a esse respeito, não cultivavam. Deste ponto em diante, o ciúme seria um fato complicador em muitos relacionamentos sexuais. O advento da agricultura colocou a maior parte das pessoas em contato mais regular e mais próximo com animais do que ocorria anteriormente no estágio de caça e coleta. A partir daí, elas passaram a observar com maior regularidade o comportamento animal. Obviamente, esse fato possibilitou diversos resultados. Talvez, por exemplo, a novidade de censurar os apetites sexuais como sendo animalescos e contrastar padrões humanos de respeitabilidade e autodomínio. O óbvio interesse agrícola na reprodução dos animais domesticados pode ter ajudado a concentrar a atenção nos propósitos reprodutivos da sexualidade humana, que acabaria enredados à atribuição de novos propósitos para as crianças. A disponibilidade de animais domésticos também produziu inquestionavelmente novas oportunidades para o bestialismo ou zoorastia, a prática sexual principalmente por parte dos homens com os animais. Se não de imediato, a fim e ao cabo, todas as sociedades agrícolas aprovaram regras severas contra o bestialismo. As leis islâmicas, judaicas e cristãs condenaram e baniram a prática em termos rígidos e veementemente. Mesmo assim, não resta dúvida de que, sob condições rurais, ocorria contato sexual com animais. Não era incomum que o bestialismo fosse punido com a pena de morte, ou que se verifica, por exemplo, os primórdios da Europa moderna ou na Nova Inglaterra colonial. Contudo, muitas oportunidades de contato sexual com animais não eram detectadas. Um estudo sobre os hábitos sexuais dos norte-americanos, em meados da década de 1940, revelou que 1/4 de todos os homens das zonas rurais já tinha mantido algum tipo de atividade sexual com animais. Que coisa, né? Nossa, me arrepia, abomino. A zoorastia era um fato das sociedades agrícolas e suscitou todo tipo de histórias envolvendo criaturas mitológicas, metades humanas, metade animais, e competições entre deuses e deusas e animais. Simplesmente não temos meios de saber o grau de frequência e a importância desse tipo de prática no âmbito geral dos padrões sexuais dos povos agrícolas. Mais importante foi o fato de que as sociedades agrícolas criaram novas necessidades e usos para as crianças. Uma vez que as famílias passaram a depender com mais frequência do cultivo agrícola, com o tempo as crianças adquiriram um papel cada vez mais útil como fonte de mão de obra. As crianças muito pequenas ainda eram um estorvo econômico, mas as de 6 anos já podiam realizar algum tipo de trabalho e na adolescência se tornavam um componente absolutamente vital da força de trabalho. Por sua vez, é claro, as fontes mais confiáveis de comida, a grande vantagem da agricultura sobre a caça e a coleta, permitiram que o tamanho da família aumentasse. A taxa de natalidade subiu dramaticamente e o espaço entre o nascimento de um filho e outro diminuiu, em geral para 2 anos, embora, é claro, houvesse muitas variações. A amamentação continuou a se estender por um período de mais ou menos 18 meses, mas a duração do aleitamento materno diminuiu marcadamente, como parte do contexto geral das mudanças nas estratégias de objetos de família. Quais as implicações dessas drásticas mudanças para a sexualidade? A mais óbvia
de todas é que os propósitos reprodutivos do sexo tenderam a receber mais atenção. Mesmo na arte, por exemplo, se a atenção à sexualidade masculina nem de longe desapareceu, o novo interesse das sociedades agrícolas teve como sintoma o destaque dado às imagens da mãe e das ligações entre a fertilidade humana e a fertilidade do ciclo agrícola. Mais do que antes, a infertilidade tornou-se tema de grande preocupação. Nas sociedades agrícolas, cerca de 20% dos casais não tinham filhos por conta de problemas de pelo menos um dos parceiros. A inquietação em torno de assegurar a taxa de natalidade desejada podia tornar-se uma parte importante da vida familiar e indiretamente, pelo menos a vida sexual, mesmo depois do nascimento do primogênito. Algumas sociedades agrícolas permitiram que um casamento fosse dissolvido por causa da infertilidade, e algumas, nos primórdios da França moderna, por exemplo, chegavam a punir os homens inférteis. Outro fato é que as mulheres das sociedades agrícolas, mais do que seu correlato nas sociedades calçadas, na caça e na coleta, passavam mais tempo cuidando dos preparativos para dar à luz, recuperando-se do parto e dedicando-se ao recém-nascido, e isso também podia afetar o interesse sexual. Pelo menos em algumas sociedades, um dos principais resultados da nova ênfase ao sexo com fins procriativos pode ter sido a desaprovação da masturbação, tida como perda de tempo e de potencial, ao menos no caso dos homens. Nesse contexto, as reações variavam. O judaísmo, por exemplo, punia a masturbação, conforme consta no Antigo Testamento. Outras sociedades agrícolas depreciavam a prática, mas não a rotulavam como pecado. Contudo, a reorientação era interessante e podia afetar comportamentos ou reações a comportamentos. A oportunidade, na verdade, e a necessidade e o desejo de ter mais filhos podia, obviamente, promover a atividade heterossexual, mesmo quando o propósito era ostensivamente a reprodução e não algum prazer particular. Mas as sociedades agrícolas também encaravam restrições. Ter filhos demais podia ser um desastre ainda maior do que não ter filhos, alguns. Muitas bocas alimentar um fardo pesado demais para a pouca terra de que dispunha uma família camponesa. Em geral, o ideal era que um casal tivesse de 6 a 7 filhos ao longo do seu período fértil. Nas sociedades agrícolas, mais da metade dos recém-nascidos morria em um período de 2 anos, de modo que o total de 6 ou 7 filhos garantiria a mão de obra ideal de um número razoável de adultos a serem sustentados, reconhecidamente como uma pequena margem de segurança. O excedente das crianças podia, entre outras coisas, ser encaminhado para famílias sem filhos, reduzindo as demandas de manutenção doméstica. Quando ocorria algum desastre populacional, uma guerra ou um surto de doença, taxas de natalidade mais elevadas podiam ser postas em prática por um breve período de tempo, de modo a preencher as fileiras da comunidade. Mas, em épocas normais, a meta relativa ao número de filhos era consideravelmente mais elevada do que nas sociedades caçadoras-coletoras, embora não fosse ilimitada. E para finalizar a leitura de hoje, essa meta, por sua vez, girava em torno da média de filhos que um casal geraria, caso nenhuma precaução fosse tomada, conforme sugere a fórmula Rutherite.
Obviamente, algumas famílias agrícolas individuais em outros lugares e períodos alcançaram um nível ruterite de filhos. E isso sempre foi uma possibilidade. De modo igualmente óbvio, a maior parte das famílias de lavradores teria considerado esse nível uma perspectiva assustadora e teria buscado diversos meios de evitá-lo. A gente continua no próximo vídeo de leitura, o mesmo tema sobre agricultura, tá? Porque ainda falta uma página e meia, e como as letrinhas são muito pequenas, dá aqui uns 15 minutos e o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? E eu quero fazer essa média de 20, 25 minutos, tá bom? É interessante saber, né, que a vida sexual dos seres humanos veio alterando ao longo do tempo os costumes, né, das sociedades, alterando em grande parte, né, porque não era só a questão da família, do número de filhos, da sexualidade em si, era a questão da mão de obra disponível, da terra, né, do trabalho na terra, da fixação do homem, né, com sua família em determinadas regiões. Então, assim, a história da sexualidade, ela é muito além do que a gente pode cogitar com relação ao sexo, enfim, né? Mas vai muito além, ela traz aqui conceitos muito interessantes que mexem aí com a sociedade, né? E com a forma que ela veio ano a ano, tempos a tempos, mudando seus ritmos de procriação, seus costumes, seu modo de vida. Então é isso, até a próxima leitura, até o próximo vídeo de leitura, espero que seja amanhã, e peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, o Pix 252-791-61802, qualquer valor já me ajuda bastante. E eu agradeço aí a ajuda constante de Antônio Mandoge, que vive mandando Pix para mim, todo mês pelo menos, tá? Muito obrigada aí para os membros do canal também, os colaboradores aí que de alguma forma me ajudam, tá? Você que curte, que assiste o trabalho, também eu sou muito grata, porque tempo e atenção, dinheiro nenhum paga, né? Muito obrigada. Até o próximo vídeo, fui!